1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio de Cadê a Hipótese Ruth? Podcast de psicologia, neurociência, sociedade e cultura, apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio Dorrego. Fala, Paulo Bódio, beleza? Beleza, como que você tá? Foi bem aí de final de semana? Cara, eu tô bem, foi um bom final de semana, tranquilo por aqui. Domingo foi Dia das Mães. Ah, é É verdade. verdade. Você deu um presente pra sua mãe? Dei um presente pra minha mãe. Mãe, feliz Dia das Mães. Eu dei uma Wanda. Sabe o que é uma Wanda? Uma Wanda, da boneca Wanda? Não, não é a boneca Wanda. Sabe o que é uma Wanda? Não, é... Uma orquídea. Ah, olha só. É uma orquídea. E lavanda é o quê? A Wanda não é uma orquídea, né? Não é uma... É outro tipo de planta. Entendi. E aí, você teve o primeiro fim de semana aí de Dia das Mães da Lid, né? Da Lid foi a mãe aí, no primeiro ano. Muito bom, parabéns aí. Eu já era mãe de pet, né? Mas aí o pessoal não conta aí. Não vale. Da treta, né? Agora foi oficial, mãe. Parabéns, Lid. E parabéns pra minha mãe, que ela sempre escuta, cara. Então, as nossas mães, elas são as maiores ouvintes, né? É sério, tá. Rogéria é sua mãe, né? Rogéria é minha Tá mãe. sempre ouvindo. Sempre ouvindo, comentando, dando like. Ela gosta bastante, viu? Mãe, você é uma pessoa fantástica. Muito bom. E aqui também, Aline. Feliz Dia das Mães. Aí sim. Tem que falar também, né? Importante. Mãe das minhas filhas. Importante. Não é? Parabéns, Aline. Valeu. Então, parabéns a todas as mães, todas as mulheres, enfim. É isso aí. Gabriel, hoje a gente vai dar seguimento à nossa conversa do último podcast, Empatia Parte 2. Quem não escutou Empatia Parte 1, pode escutar, se quiser, antes desse, mas também dá para ouvir separado, né? Não precisa ouvir confuso, tudo né? na sequência. Todo mundo confuso mesmo. Tudo confuso, ninguém sabe o que é isso. E no Empatia Parte 1 a gente discutiu algumas coisas e foi mostrando a confusão, né? Que é algumas definições de empatia, mas aí a gente pegou uma partezinha que não necessariamente a gente vai chamar de empatia, que é a história de neurônios em espelho, teoria da simulação, teoria da teoria, enfim, mas não detalhou ainda a empatia, né? Quando a gente começa a ir mais já para a ponta já do que as pessoas tipicamente chamam de empatia, é isso que a gente vai começar a falar hoje, falar de empatia, falar porque tem pessoas, inclusive, que são contra a empatia, né? Porque tem muito hashtag empatia, hashtag gratidão, tem um monte de hashtag, né, que as pessoas põem, mas tem alguns autores que são, inclusive, críticos a essa história toda, mostrando que a empatia não necessariamente é uma coisa boa, às vezes pode, inclusive, ser uma coisa ruim. Então vamos falar disso hoje, né? Tá, então você faria um hashtag abaixo empatia. Hashtag... Já pensou, cara? Aquela parada tatua no braço. Sou contra a empatia. Mas a questão toda é, esse autor é o Paul Bloom, né? A gente vai falar daqui a pouco dele, o livro dele, o título. Claro, não sei se foi escolha do título. Normalmente quem escolhe o título é o editor e tal, para dar visibilidade. Empatia. Mas o título é Against Empathy. Ei. Contra a empatia. Ele quer visibilidade. Eu não sei, ele já tem bastante, né? Eu não sei se Mas ele chama precisa. atenção, o título é esse importante. Mas ele fala sobre isso o livro inteiro, não? É o livro inteiro batendo na danada da empatia. Caramba. Mas a gente vai entender por quê, até porque algumas coisas que ele fala fazem total sentido mesmo. Beleza. E aí é isso que a gente começou na semana passada, depende muito da definição, né? Depende muito do como a gente define a empatia. Né? Então a gente vai passar por alguns conceitos aí para... Só para fazer um resumo bem rápido. Manda ver. No episódio passado a gente falou de empatia cognitiva afetiva e a ideia por cima era de se colocar no lugar do outro. Exatamente. Tá, beleza. Então foi esse o grande resumo da ópera. Esse foi o grande resumo da ópera. A gente falou de empatia cognitiva, empatia afetiva, né? E aí tem as definições que são importantes, né? Então, quando a gente está falando de empatia, a gente até levantou um autor, que é o Adam Smith, que é um filósofo, que não falou de empatia. Ele usava o termo simpatia, né? Que é muito mais algo na empatia que a gente tem hoje, no aspecto do que a gente poderia chamar de preocupação empática, ou compaixão,
alguns às vezes falam que está próximo do aspecto afetivo da empatia. E aí que é importante a gente começar a separar essas coisas, porque dependendo do como a gente define, são coisas diferentes. Inclusive, a boa definição, ela tem sustentação do ponto de vista neurobiológico, né? Sim. Porque a gente vai ver circuitos, sistemas que estão mais engajados com alguns aspectos de um determinado tipo de empatia do que outro. Por isso, quando a gente vê as pessoas falando, precisa ter mais empatia, se a gente entender direitinho o conceito, depende daquilo que a gente está falando, né? Então, quando a gente está pegando nesse lado dessa empatia mais afetiva, é aquela capacidade de compartilhar o estado emocional do outro, né? Tanto na valência, em alguns aspectos, às vezes até na intensidade, enfim. Então, está muito relacionado, inclusive, com comunicação não verbal, com sincronização emocional entre os indivíduos, né? Então, é a ideia de se colocar no lugar do outro do ponto de vista dos sentimentos. Tá. Essa é a definição que o Paul Bloom, no livro dele Contra a Empatia, adota para fazer sua discussão, porque ele é contrário à empatia. Tá. Esse é o lado dele. Essa definição também a maioria adota, né? A história de ter uma empatia afetiva. Aí a gente vai ter a empatia cognitiva, que a gente falou também semana passada, a tal da teoria da mente. A gente deu o exemplo do teste, inclusive, né? Da CEL, N e tal, né? Então é aquela ideia de você conseguir entender o que o outro está pensando, sentindo, as questões das crenças, enfim, sobre o outro. Tá. Ter esse aspecto mais cognitivo. Aí, quando a gente já vai para a simpatia, que muitas vezes a gente vai traduzir como preocupação empática, às vezes compaixão, já começa a entrar outras coisas que alguns autores dizem que isso já não é empatia. Muitas vezes isso é outra coisa. Você tá se preocupando com o outro e eventualmente, inclusive, engajando em ações para ajudar, que já começa a ser solidariedade, ajuda, comportamento pró-social. Então tem uma literatura enorme, inclusive, tentando entender se maior empatia faz com que as pessoas tenham comportamentos pró-sociais mais frequentemente ou não, né? Então aí que começa a ser a importância da gente separar um pouco essa história toda, né? O que é cada tipo de empatia, né? E aí você pode pensar que se simpatia tem a ver com essa questão de se compadecer, sentir pena com a situação do outro, isso não necessariamente está associado a uma reação de empatia clássica de você entrar em consonância com a emoção do outro. Não, exatamente. Não, Posso ter simpatia sem necessariamente ter a empatia de me colocar diretamente. E aí é que começa a ser parte da história do Paul Bloom. Tá. Então, por exemplo, imagina um terapeuta atendendo alguém. Todo mundo fala, para você ser um bom terapeuta, você precisa ter muita empatia. Imagina que esse terapeuta tenha muito desse aspecto afetivo da empatia, de sentir a dor do outro, de ter uma experiência vicária, inclusive. Acabou o menino. A probabilidade de, depois de um período sujeito a um burnout é enorme, é altíssima, né? Imagina agora as pessoas que estão trabalhando na tragédia do Rio Grande do Sul. Elas precisam ter empatia, mas de que tipo? Né? Será que uma empatia afetiva, no nível da tragédia que elas estão vivenciando, encontrando pessoas em situações dramáticas, e ela experienciando vicariamente isso, né? Sentindo nela o que os outros estão sentindo, o quanto isso vai chegar no momento em que vai inviabilizar a própria capacidade de ajuda. E aí que começa essa pergunta, que é uma das que o Paul Bloom faz. Será que empatia, nesse sentido de sentir o que o outro está sentindo, de experienciar o que o outro está sentindo, não pode, na verdade, diminuir a probabilidade de alguém fazer alguma coisa? E aí são vários os exemplos, né? Quem aqui, em muitas situações, não viu alguém sofrendo, sentiu o sofrimento, e ao invés de chegar para ajudar, Se se afastou? Porque no que você se afasta, você está resolvendo o seu sofrimento. Claro. E aí, olhando por essa perspectiva, a empatia afetiva, ela é ruim. Sim. Porque se eu estou experienciando o que o outro está experienciando, que é negativo, uma alternativa é eu me afastar, é eu tirar o problema da minha frente. Claro.
E aí, na verdade, não só eu não vou ajudar, como eu não vou fazer nada, eu vou, né? Às vezes, para muita gente, acaba sendo o jeito mais fácil, né? E a situação é muito custosa, então seria mais fácil me afastar. É, Aí na psicologia o pessoal chama essa ideia de angústia pessoal, né? Você tem uma reação excessiva de excessiva sofrimento, sofrimento. e aí a tendência é, cara, me afasto para me proteger, né? Exato, Exato. exato. Então, esse é um dos aspectos negativos que o Paul Bloom já apresenta, e ele mostra isso para vários cenários e para várias profissões. Tem até uns exemplos que ele dá de. Porque quando ele começou, no livro dele, ele fala inclusive muito disso, né? Quando ele começou a escrever esse livro com essa ideia de contrário à empatia, né? E é um autor que estuda isso, né? Enfim, uma das coisas que ele ficou imaginando é como que as pessoas vão reagir. O que que você estuda? O que que você está fazendo? Está escrevendo um livro Contra a contra a empatia. empatia. E aí, depois que ele lançou, ele falou que começou a receber muitas cartas, inclusive, por exemplo, de alguns médicos, que diziam: Nossa, eu lendo o livro me aliviou muito, porque às vezes eu me sentia julgado quando eu dizia que para conseguir fazer um bom atendimento, eu tinha que, às vezes, adotar uma perspectiva diferente, que é de maior afastamento emocional, diferente do que muita gente fala, né? Ah, a gente precisa desenvolver a empatia. Dependendo do que você desenvolve, uma coisa é desenvolver a empatia cognitiva. Claro. Mas se você vai desenvolver empatia mais afetiva, então tem uma das cartas que acho que uma médica enviou, que ela colocava inclusive isso. Eu fico imaginando, se eu tiver chegando no local para atender alguém e essa pessoa que estiver lá eu identificar ou perceber ou me lembrar de algum parente próximo e começar né, a sofrer junto com ela, enfim. Será que meu procedimento no final vai ser o mais adequado, né? Será que Sim. vai ser o mais correto, né? Sim. E é interessante porque ele escreveu esse livro, então, né, contra empatia. Tu fala assim, o pessoal mandando carta. Se mandar carta reclamando, ele fala, tô nem aí mesmo. Eu não tenho. Eu não sou empático. Eu não sou empático, é. Dane-se sua visão do livro. Exatamente. Que sacanagem. Não, mas então, só para entender. Então, ele tem uma posição que eu acho interessante. Que Essa você, é uma delas, né? uma delas. Você consegue diminuir uma reação mais básica emocional, que está associada, inclusive, a uma reação emocional excessiva, que pode levar a um quadro desse de angústia, de ansiedade e tal. Mas você não deixa de estar, claro, ciente do estado do outro. Você fala, não, entendo. Isso. Perfeitamente é possível. Porque essa que é a questão. Alguns autores que saem na linha de que a empatia, um deles é o Simon Baron-Cohen, né? Que ele coloca, inclusive, que quase que a empatia é a cola social, é o que faz com que a gente ajude os outros. Quando parte para essa linha, basicamente o que está se colocando é que quem não tem não ajuda os outros. E aí os exemplos são muito interessantes de mostrar, inclusive, que às vezes a ajuda é até maior. Tá. Né? Então, você pega, por exemplo, o Paul Singer é um autor que fala muito sobre altruísmo e ele tem umas discussões bem interessantes, partindo de modelos filosóficos mais utilitários, enfim. E aí ele mostra casos tem um caso lá emblemático que ele mostra do sujeito que chegou num dado momento da vida dele, ele resolveu doar toda a fortuna dele para ajuda e também fez a doação de um rim. Dele mesmo. Dele mesmo. Aí é mais complicado. Dele mesmo. E aí, quem ouve uma história dessa fala assim, nossa, esse sujeito tá no extremo da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, de sentir o sofrimento alheio, a ponto de fazer uma doação nesse nível, né, de doar o próprio rim. Só que aí, levantando a história desse sujeito e o que que ele fala e como que ele conta, é muito diferente. Ele faz as contas. Olha, a fortuna que eu tenho, eu posso entregar tudo isso daqui, que eu continuo me mantendo gerações e tal. Rim, eu tenho 2. E a chance de eu ter um problema de rim com a minha genética. Enfim, na verdade, ele faz uma série de cálculos para mostrar que o que ele está fazendo é o mais racional, muito mais do que por uma questão de uma empatia emocional. Mas e aí, só para entender as motivações do sujeito, é tão racional que chega a ser estranho um pouco, né? Você parece que é que dá assim, ele vai ajudar, ele ajuda, mas parece tão racional que eu falo, cara, qual a motivação por trás disso? Será que é realmente ajudar? Às vezes é uma questão de reputação, às vezes é um. O que tu acha? Tem de tudo, né, Gabi? Essa discussão, inclusive, do que faz com que as pessoas sejam
mais ou menos solidárias, mais ou menos empáticas, às vezes tem uma literatura bem grande. Nesse caso em particular, eu não sei Tá, exatamente. só porque eu achei o papo dele assim é muito diferente. Mas tem muitos, assim, tem um livro do Paul Singer bem interessante, que ele vai dando vários exemplos de pessoas que chegaram numa fase da carreira em que elas acumularam uma riqueza X, que elas começaram a fazer doações e muito mais. Claro, para ajuda é óbvio, né? Ter uma Claro. preocupação com o próximo, mas não necessariamente, inclusive, se colocando no lugar do outro. Porque aí é o lance que o Paul Bloom traz muito claro sobre por que existem problemas com empatia. Porque uma das coisas que ele diz é que a empatia funciona mais ou menos como um holofote. Ah, E a luz dela é muito estreita, ela não é ampla. Em que sentido ele diz isso? Por exemplo, num sentido numérico, inclusive. Eu consigo empatizar com uma pessoa. tá. Eu soube que a criança X ou o fulano Y, né, foi abandonado, sofreu isso e aquilo, e de repente eu me mobilizo, uma série de pessoas se mobilizam. Mas se eu tiver agora sabendo de uma tragédia de 100, de uma tragédia de 1000, de uma tragédia de 10.000, de uma tragédia de 100.000, esses números não fazem com que eu seja empático 1000 vezes mais. proporcionalmente. Tá. Exato. Então tem uma questão, inclusive, numérica. Essa questão, inclusive, numérica faz com que muitas vezes as nossas ações elas sejam destinadas para o lugar errado. Tá. Porque aí eu estou calculando mal, né? Porque como ela é estreita, eu estou direcionando meu olhar para um local. Tá. E talvez a minha ação é pequena. Então, por exemplo, tem umas críticas, né, sobre, por exemplo, doação, que é do tipo, o sujeito que faz uma doação para uma entidade. Tem uma entidade nos Estados Unidos que ela, por exemplo, ela pega crianças que estão com alguma doença terminal ou alguma coisa, e aí o sujeito faz uma doação, e a doação é para fazer tipo um dia do sonho, sabe? Então, por exemplo, a criança, o sonho dela era ter um dia de Homem-Aranha, sabe? E aí eles juntam todo o dinheiro arrecadado e passeiam pela cidade, apresentam o Homem-Aranha daqui, dali, tem um dia perfeito para a criança, né? Para ser um dia dos sonhos. E aí a questão toda às vezes é o cálculo, né? Então o Paul Singer é o que traz essa história. Quanto foi gasto para esse dia e quantas vidas poderiam ter salvas se fosse usado esse recurso, né? Sim. É uma outra perspectiva de olhar. Mas aí, toda a vida, né, vai ter o chamado custo de oportunidade, né? Então, tudo que você faz, você poderia fazer outra coisa Mas a discussão é que aqui a gente está vendo que utilitarista de ajuda. exatamente, é uma visão utilitarista de ajuda e uma visão de por que algumas ajudas as pessoas tendem a ajudar, algumas situações as pessoas tendem a ajudar mais do que outras. Porque tu fala desse show do holofote, e esse holofote não só ele é limitado na quantidade de pessoas, mas também para quem, né, você Pra consegue, quem? com quem você consegue empatizar. Que era uma discussão que eu tinha às vezes com os alunos sobre essa questão da política. O político, ele vai ter que tomar ações sobre como usar uma verba, e é isso, vai ter que colocar em algum lugar e não vai colocar em outro. E Em qual lugar ele vai colocar? Então, o que que é mais importante para ele? E muitas vezes o que ele vê de importante para ele são coisas importantes para pessoas próximas a ele, né? porque ele conhece. É, porque ele conhece. Ele não vai estar preocupado, às vezes, com a rua esburacada no E meio da quebrada, porque ele nunca passou lá, uhum, né? Ou então, sei lá, no metrô, em transporte uhum, público, só de público, porque ele nunca usou. sim. Então, é um pouco também questão de empatia, né? No caso aí, a falta de empatizar pela incapacidade de você De entender o lugar do visualizar. outro. E aí não é nem, ele nem consegue nem a parte cognitiva básica. Hum. Tá. Na verdade, às vezes pode ser até pior. Pode não só não ter, que aí é onde o Paul Bloom, inclusive, avança bastante, que é a discussão de que empatia ela é estreita e ela está relacionada ao objeto que você vai empatizar. Como objeto, eu estou usando o termo de uma forma abstrata. Tá. A pessoa que você vai empatizar. Então, ela pode ser do seu grupo, ela pode ser da sua família. Normalmente, a gente vai pegar a origem da empatia, tá na relação, né, familiar, né, cuidado com a prole e tal, se estende a um parentesco próximo e depois vai se estendendo um pouco para amigos, enfim. A questão é como fica agora isso entre, por exemplo, pessoas brancas e pessoas pretas, né? Sim.
Será que o nível de empatia é igual entre pessoas que torcem para o time X, torcem para o time Y? Será que é a mesma coisa? E será que pode chegar num ponto que não só a empatia ajuda a eu me coloca numa posição que eu ajude o outro que é do meu grupo e tenha inclusive comportamentos negativos com o outro? Claro, E aí que a história vai ficando mais dramática, né? Porque aí a empatia ela acaba usando um sistema de classificação, né? claro. E ela não é dissociada de interesses, né? Então, Exato. assim, empatia é uma parte, mas a empatia tá ligada a uma série de... Há uma série de outras coisas. É, Então, assim, para pegar um exemplo bem concreto, assim, que usa a parte de neurofisiologia para entender, né? Então, a gente, no podcast de Empatia 1, a gente falou um pouco sobre observação, imaginação de movimento e tal, tal, tal. Quando se estuda empatia, uma das coisas que se faz muito é a questão de observação de dor, né? Você observar alguém sofrendo alguma coisa para ver se a pessoa tem algum tipo de preocupação empática, se ela consegue se colocar no lugar do outro, enfim. E tem formas de mensurar isso com comportamento e tem formas de mensurar isso com neurofisiologia, né? E um grupo, que é o grupo do Salvatore Agliotti, que é um pesquisador na Itália, um experimento que ele fez uma vez foi usando estimulação magnética transcraniana, que é uma bobina que ela gera campo magnético e ela pode ser usada para várias coisas, e uma delas é para medir, vamos chamar de uma forma bem geral, a atividade cerebral. Ela vai medir um aspecto da atividade cerebral. E aí o que ele montou? Ele montou uma tarefa em que as pessoas viam vídeos de uma agulha perfurando uma mão. Quando a gente vê uma agulha perfurando uma mão, uma faca cortando um pedaço do braço, qualquer coisa que machuque, a ideia da empatia, e principalmente dessa empatia afetiva, é você, de alguma forma, experienciar aquilo. Tanto tem pessoas que, quando veem filmes com corte, elas se movimentam de uma forma característica, elas quase que sentem a dor, né? Enfim. E aí a ideia, então, é olhar o sujeito tendo a mão perfurada. Só qual que era o detalhe? As mãos podiam ser de 3 cores. Uma mão branca, uma mão preta e uma mão que era uma cor que não é humana. Eles fizeram uma outra cor que não era humana. Então tem uma mão branca, uma mão preta e uma mão roxa? não humana. Eu acho que era roxa ou era acho que era roxa. Então tinham 3 cores. E aí o que eles faziam? Perfuravam e antes e depois da pessoa ver, eles mediam a atividade cerebral dessa área do cérebro que está relacionado com observação, com percepção e que está relacionado inclusive com aquilo que a gente falou de semana passada de representação motora do outro, enfim. Mentalização e tal. E aí o que eles observaram? O que é esperado, né? Esperado as pessoas, ao verem aquilo, reportar, né, um incômodo, né? Quase que uma experiência junto com o outro que ela está observando. E eles observaram isso. Quando a pessoa branca estava vendo a mão branca, estava vendo a mão roxa, mas não quando estava vendo a mão preta. E mais ainda, a reverberação na atividade cerebral só aconteceu para a mão branca e para a mão de uma cor que não é humana e não para a mão preta. E aqui é que vai ficando muito, muito dramática a história, né? Então a gente é capaz de sentir a dor do outro, se ele é da mesma cor de pele, seja do mesmo, chama de grupo racial, o que for, Claro. sentir de uma mão que não faz parte das cores de mãos que existem, o que mostra que a gente tem, talvez, uma predisposição a ser empático com qualquer um. Sim. E não com uma mão preta, o que mostra que provavelmente a questão cultural e aprendizado criou uma rede semântica em que a gente vê o outro realmente como um outro grupo, né? Dentro de outra categoria. De uma outra categoria esquemas, que não entra no nosso sistema que permite a empatia. E aí é que a coisa vai ficando mais estranha, né? Então a empatia que eu tenho não é para todos, é para alguns. Claro. Então a ajuda que eu ofereço, ela é para alguns. E aí é um problemão que a gente tem. Por isso que esse é outro ponto que o Paul Bloom ataca muito forte. Eu só empatia. imaginaria nessa ideia de que a pessoa conseguiria empatizar com a pessoa da mesma raça e com a pessoa de uma cor roxa, porque eu acho que na verdade seria. Eu imagino que a tendência que a pessoa veja com a mão roxa é tentar puxar pro mais próximo de si. É como se fosse uma cor neutra, assim. Uma cor sem determinação. Mas você falou, a cor preta traz outras questões de esquema mentais. Outras representações, exato. Não que eu estaria mais predisposto a sentir empatia de uma pessoa roxa, né? Sim. Só acho que não seria esse o caso. Sim.
Não, mas mostra que assim, ela não foi categorizada. Claro, exatamente. Exatamente. A E- categoria está com a cor. E não sendo Assim, categorizada, ela ainda está dentro, talvez, de uma categoria macro, exatamente. que é Você consegue humanos. ter. E a outra categoria a gente já tem como uma outra coisa. O que é trágico, se É a gente for trágico. pensar, e mostra Trágico. como a empatia tem um problemão. E aí a coisa pode ficando mais feia ainda, que é quando. Mas vê só essa coisa, opinião. Hum, Aí o problema da empatia ou o problema da questão social que a gente não aprende a empatizar com certos grupos por questões estruturais e tal. Porque, assim, claro, tem empatia, você falou, você desenvolve isso por pessoas mais próximas, isso. mas você vive um mundo onde há esse distanciamento entre alguns grupos sociais, que acontece às vezes é natural também. Eu moro num país na Finlândia, por exemplo, lá no norte da Europa, Uhum. eu tenho exposição a alguns grupos étnicos, por Sim, exemplo. sim. E aí eu vou, claro, ter talvez menos empatia. Uhum. Então, aí é o problema não da empatia, mas talvez se eu fosse exposto, tivesse uma forma de vivência junta, eu poderia É, desenvolver isso. que essa é uma ideia atual para tentar fomentar comportamentos de ajuda, de cuidado, de preocupação para aqueles que não fazem parte do mesmo grupo, Tá. né? Então você pega, por exemplo, tem uns estudos bem emblemáticos com torcedores de um time assistindo torcedores do outro time sofrendo com alguma coisa, né? Ou do próprio time. Então, basicamente, se eu vejo alguém do time que eu torço ou torcedor do time que eu torço sofrendo com alguma coisa, aumenta esses índices de empatia, né? Falando de uma forma mais genérica agora, para quem é do meu grupo, mas não aumenta para quem é do outro grupo, né? Tá. Muitas vezes, inclusive, o que se observa é o aumento de uma outra coisa, que é uma emoção chamada de Schadenfreude, Tá. que é ter prazer na dor alheia. Então, olha só, não só não aumenta a empatia, como aumenta diferente. Mas aí a gente começa a olhar alguns casos, e o Jamil Zak, num artigo dele, Jamil Zak é um pesquisador, é um professor na Stanford, pesquisador de empatia, ele começa um artigo dele trazendo um caso de um jogador novo, era um calouro na NBA, para jogar jogador no Boston Celtics, e esse cara, durante o jogo, tinha toda uma expectativa do jogo e tal, dele chegando, e ele sofreu uma lesão bem importante. E nesse caso da lesão, o que aconteceu imediatamente em seguida foi não só uma reação de preocupação do Boston, mas do time oposto, que acho que era o Cavaliers, era um outro time da NBA, e eles estavam no estádio do time oposto, e esse sujeito saiu de campo com uma lesão grave, ovacionado, as pessoas aplaudindo e preocupadas, e depois do jogo as pessoas foram lá. E aí vai mostrando o seguinte: o Machado, por exemplo, nesse estudo, mostrou um efeito contrário, né, que vai muito nessa linha da empatia, funcionando para o grupo e não para o outro, mas aqui é um outro exemplo que funcionou também para alguém que é de um grupo oposto, né? As pessoas ficaram preocupadas com ela. E aí que começa a ser um pouco da discussão, que é o que alguns autores, e o Jamil Zak é um dos que traz isso, da chamada empatia motivada. Tá. Que é, será que eu consigo encontrar motivações para direcionar cuidado a pessoas que tipicamente eu não empatizaria? Não é simples, né? É. Mas tem uma discussão bem importante sobre isso. Será que eu consigo pôr pessoas que são de grupos diferentes se preocupando entre si? Porque também, se a gente assumir que não tem saída. Claro. Tem um exemplo disso seria na parte ali de doações que se faz, e aí tem muitas empresas dessa Cruz Vermelha, Unicef, que eles fazem a ideia de adoção de crianças, que é você tornar concreto a experiência que tem uma pessoa e você aproximar, por exemplo, ela com uma experiência de afiliação. Imagina, você vai adotar uma criança fazendo uma Sim. doação para a Unicef. E aí fala que aumenta drasticamente a chance É. da pessoa participar. Então seria uma forma de você criar um motivador Sim, para você se identificar com uma pessoa que você nem sabia que existia, exato. né? E você poder tomar uma ação positiva. Então, mas olha só que coisa curiosa. O que essas entidades fazem nesse exemplo que você deu? Exatamente usar o lado estreito da empatia. Claro. É fazer você acreditar que a tua ajuda está específica. E ainda E- nesse teu exemplo, mais ainda, um elemento que é ajuda a uma criança. Claro. Que os estudos com empatia mostram muito. A gente tem reações empáticas Bebês. muito com bebês, com E bichinho. o bebê animal também. Bebezinho, bichinho, todas essas coisas. Os bebês têm o efeito, né, da neotenia, né? Se você olhar criancinhas pequenas, a gente tem reações de empatia muito maior do que com outros grupos, né? Claro.
Então, essas entidades, elas fazem muito, muito disso, né? A outra questão também da empatia, que é o que o Paul Bloom fala, que é essa coisa estreita, é no que diz respeito ao tempo. Então, por exemplo, neste momento, Rússia e Ucrânia estão em guerra? Então, Uhum. já estão há um bom tempo em guerra. Isso. A preocupação que as pessoas estavam, o cuidado que as pessoas estavam, né, há um ano atrás, Era outro, é outro. é outro. Tirando eles lá que estão em guerra, Claro. por exemplo, quem está aqui, muitas pessoas nem lembram mais que eles estão em guerra. Porque o tempo vai passando, e aí essa preocupação que a princípio parecia existir, ela desaparece, né? Só que, você falou, O Adam Smith já falava isso no livro dele sobre aconteceu uma tragédia na China, né? isso. Você tá lá envolvido com aquilo, no momento seguinte você volta para tuas coisas, né? Esse é o lado que se tem do quanto a empatia, na verdade, a empatia sozinho, ela não resolve. Claro. Essa é a discussão do Paul Bloom, né? Não tô Mas é dizendo que- interessante que você está trazendo a visão que é muito comum em psicologia e em várias outras funções, habilidades mentais, é que assim, são limitadas. são limitados. Você não consegue você não tem um superpoder de Isso. conseguir empatar com todo mundo ao mesmo tempo. Exato. E mesmo eu pensando agora, por exemplo, tem aquela regra de ouro cristã que eu acho muito legal, que é faça o próximo, né, o que você gostaria que fizesse com você. Né? Então trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Isso às vezes também não é um ponto de empatia, na verdade. É uma regra moral, mas assim, É uma regra moral. depende um pouco da empatia também, né? Então, mas esse que é o ponto, que o Paul Bloom traz. Ele traz exatamente isso, inclusive para mostrar que muito do que funciona é quando você tá nessa questão de uma coisa moral mesmo, do que é o certo a ser feito. Claro. Mas quando se mistura isso com a empatia, Ai. esse é o ponto que ele traz. É. E E aí você pode ter essas visões de ter raiva do outro, exatamente isso. A empatia acabar, às vezes, guiando você para ter decisões erradas, né? exatamente. Mas aí Por isso também. que por isso que ele trata. Empatia é diferente de compaixão, Claro. empatia é diferente de algumas outras coisas. E o que ele traz como alguém que está por um campo mais utilitário, né, é a necessidade da razão. Para ele, a questão é mais pela racionalidade. Claro. Então, por exemplo, a gente está no meio dessa tragédia do Rio Grande do Sul. A gente vê, assim, é muito bonito ver uma quantidade enorme de pessoas ajudando. Claro. Mas tem algumas ajudas que, às vezes, elas atrapalham, porque ela não está organizada, ela não está estruturada. Claro. Então, é um pouco esses elementos que ele traz, né, do quanto às vezes a empatia te movimenta de uma forma que ela não ajuda. Não sou contra a empatia, não. Não, eu achei interessante. Eu tô trazendo Eu o acho ponto dele. que é uma visão bem interessante, porque aí você consegue trazer de novo aquela noção de empatia cognitiva e afetiva, não como questões distintas em categorias discretas e distantes, mas como um contínuo onde você poderia ter uma reação afetiva que era muito mais forte, mais intensa. E claro, pode ser interessante em alguns momentos Sim. específicos, mas como tudo na vida, as emoções elas podem auxiliar na medida certa, mas tudo exagero, né, pode acabar atrapalhando. Sim. Então você fala assim, não ter empatia. E acho que essa pegadinha do contra-empatia. Contra-empatia, você falou que ele discrimina muito bem que a empatia é afetiva. É, Mas a capacidade de entender. isso. Ele é malandrinho. Malandro. Ele é malandrinho. O tempo inteiro no livro ele faz esse lembrete. A empatia que eu tô me referindo é essa aqui. Porque, claro, se ele escorregar em falar que dentro do conceito dele de empatia entra empatia cognitiva. Aí vai ter empatia. Aí acaba. Mas se eu não tiver empatia, eu não colocar. Mas o bom dessa divisão que ele faz é isso, a gente entender o quanto os elementos mais afetivos, às vezes, eles atrapalham. Sim, faz sentido. Imagina num conflito, você vê lá duas crianças brigando, as duas estão brigando, uma é seu filho. Você vai tomar as dores dele. A sabedoria me fala pra bater nos dois. Eu tô brincando. Mãe, é brincadeira. Minha mãe falava assim, tá os dois de castigo, hein, meu irmão, brigava. Não quero saber de quem é a culpa, não. E era sempre meu irmão, geralmente, né? Em casa também é. Botava os dois de castigo. Aí eu falei... Você apanhava do seu irmão? Claro. Eu também, cara. Também. Acho que é por isso que a gente virou professor. A gente empatiza com o outro aqui. A gente se preocupa, então por isso que a gente estuda isso, apanhava. Não, olha, essa regra de os dois estão culpados, como foi ontem dia... Como foi ontem Dia das Mães, eu vou mandar essa de presente para minha mãe. Uma vez, porque a gente... Porque você sabe como que é, né? Você briga e você tenta brigar em silêncio, né? Não é? Só escutando um potof. Pra lá e tal, tudo em silêncio. E uma vez, com meu irmão brigando de criança, a gente esperou minha mãe sair de casa, esperou ligar o carro e tal. Só que danadinha, ela tem teoria da mente.
Ela se ligou. Ela se ligou que o clima tava estranho, fez que foi e não foi. A Caramba. gente soube que ela não foi quando viu um cesto de lixo voando na direção da gente. E aí, mas também foi porrada indiscriminada, os dois de castigo. Não, voou um cesto de lixo nos dois, né? Eu lembrei o vídeo que eu vi agora, desse dias, que era um menino no ouvido, falou assim, eu era pequeno, eu apanhava na escola, Ah. e aí eu comecei a fazer judô para aprender a bater e a brigar, agora eu apanho na escola e no judô. Coitado, aí eu empatizei com ele. Simpatizei, na verdade, que eu empatizei e aí na verdade falei, fico pena do bichinho. E nessa natação também apanhava, E agora ele entrou no jiu-jitsu pra aprender a apanhar no judô, vai apanhar. pra apanhar. A cadeia de gente batendo nele. Isso é muito Mas- bom, esse vídeo. Mas é esse lado mesmo da empatia. Às vezes a gente vai empatizar com um e não com o outro e acaba criando conflitos, às vezes, desnecessários, né? Tem muita discussão de guerras, de conflitos, de disputas entre grupos, que parte é isso. A empatia, ela tem um elemento muito poderoso, principalmente esse aspecto afetivo, que é você defender e se colocar no lugar daquele que é do seu grupo, defender os Total. membros do seu grupo. E não necessariamente isso é sempre bom. Claro. Né? Às vezes não é bom, porque às vezes é o seu grupo tá errado. Às vezes as Exatamente. pessoas do seu grupo estão erradas. O ideal seria você conseguir racionalmente empatizar com todos os lados É. possíveis. Falar, beleza, digamos que eu seja daquele grupo, quais são os interesses, né? e etc. Exatamente. É interessante a discussão, hein? Por isso que ele coloca que a empatia é esse holofote. Por um lado numérico, ela é tendenciosa, né? Ela está direcionada a grupo, enfim, então tem todas essas questões aí que a gente tá falando. Né? E aí, mas faz parte dessa visão que você falou na primeira, na segunda, né? No segundo podcast, que era sobre cooperação. Aham. Tem a ver com essa limitação humana mesmo, de formar Tem. pequenos grupos, mas é importante que você consiga pelo menos Algum você consegue aglutinar. reverberar e aglutinar com o grupo, né? Mas aí, a partir de grandes grupos, começa a dar problema. Aí, Exatamente. que é a situação atual. Que é a situação Mundo moderno. do mundo moderno, que muita gente, a gente no nosso grupo tem inclusive investigado isso, formas de pôr pessoas que pensam diferente interagindo, né? Mas é difícil isso, é bem difícil. Aí ele traz isso, ele traz essa ideia da empatia como parcial, né? Então a gente favorece aqueles que estão mais próximos, a gente favorece, né? A gente é mais sensível àquilo que é novidade, aquilo que aconteceu agora, o exemplo da guerra, né? Ele Sim. aconteceu agora e tá todo mundo falando disso, todo mundo preocupado. Deu uma semana, as pessoas já esqueceram, né? Aquilo que é saliente, então aquilo que chama muito a atenção, né? Então Claro. tem todas essas questões que o Paul Bloom vai trazendo. E por isso que ele coloca que empatia não necessariamente ela é suficiente para ajudar a Claro. resolver problemas, né? Ela não necessariamente ela vai trazer o melhor resultado, né? E ele gosta de alguma emoção, não fala de emoção, de algum processo aí mental que ele acha mais relevante que empatia? Ele traz muita discussão do aspecto racional, da necessidade mais racional do processo, e também muito uma distinção do que é empatia e do que é compaixão. E aí ele traz essa ideia, menos empatia, mais compaixão. Que é essa visão cristã, no caso, né? Então você É. não está empatizando com uma pessoa, você está tendo compaixão, né? É. E aí É que- você. que numa definição a gente poderia meio que falar assim, né? Empatia seria, dentro da definição que ele pega, que é só afetiva, né? Sentir o que o outro sente, experimentar o sofrimento do outro. E compaixão seria sentir a preocupação e cuidado pelo outro com motivação para melhorar o bem-estar do outro. Então Claro. tem que ter uma motivação para ajudar o outro, né? E que não necessariamente vai depender da empatia. Da empatia afetiva. Afetiva, Tá. isso, exatamente, exatamente. Então, por exemplo, você tá andando na rua, tem lá uma pessoa caída. Se essa pessoa tiver características muito parecidas com você, então você tá chegando aqui, né, você tá chegando no teu trabalho, você tá subindo lá a rua que vai chegar no teu trabalho, e você vê caindo na sua frente uma pessoa muito parecida com você, assim, parece do ponto de vista do extrato socioeconômico, se tá com um vestuário mais ou menos parecido e tal. Você fez uma leitura que você se identificou um pouco. A chance de você parar para ajudar é grande. Agora, quantas pessoas a gente não passa todo dia, às vezes até desvia, e que são os que mais precisam de ajuda? Claro. Né?
que entra naquele rol da angústia pessoal. Na Isso. verdade, a gente acaba evitando e não querendo passar, porque fala, pô, o problema é tão grande às vezes. Que eu vou desviar. Esse é um lado, e o outro lado, que é um lado que aí eu não sei nem o que que é pior, né? Mas que é um lado que é muito trágico, e que uma das autoras que trouxe essa discussão foi a Susan Fiske, que é uma autora bem importante na psicologia, que é a ideia de desumanização. Que, se por um lado a gente tem empatia com as pessoas que estão no nosso grupo, são parecidas, essa história toda, por outro lado, alguns grupos no extremo, e aí num dos estudos dela, os grupos no extremo que ela investigou as reações para essas pessoas eram moradores de rua e usuários de droga, a gente processa, inclusive do ponto de vista neural, recrutando muito, de forma bem diferente, estruturas que tipicamente seriam recrutadas para pessoas, né? Então a gente recruta áreas que não são necessariamente aquelas que a gente recruta quando está processando estímulos humanos, né? Exato. E aí ela traz uma discussão do quanto a gente tem processos de desumanização do outro, quase que de processar como um objeto, quase que não vê mais a humanidade. Isso tem uma literatura, a gente vai fazer um episódio dedicado à desumanização, tem uma literatura bem forte sobre desumanização. Esse é um das etapas do genocídio, fala, né? Que É. um dos pontos, acho que nos primeiros pontos, desumanizar o grupo. Desumanizar o grupo. E aí você consegue depois agir de forma agressiva sem impacto. Sem grandes problemas. Ou infra-humanizar, então você tira algumas características da humanidade, né? Então, eles não são morais como a gente. são morais como a gente, ou atribui traços de animais. Eles são porcos, são ratos, baratas, atribui com sujeira para evocar a emoção de nojo. Exato. Enfim, tem várias coisas. E o Paul Bloom, nessa história da desumanização, como em muitas coisas, ele também é contrário, né? A desumanização. É o cara do ponto. Mas é legal porque ele tem umas sacadas boas. Da desumanização, uma das coisas que ele fala, que muito isso que você estava falando, né, da desumanização, muita gente usa para explicar coisas como genocídio, algumas guerras, enfim. Ele traz, na verdade, que se a gente desumanizasse num nível de não perceber o sofrimento do outro, a gente não infligiria dor aos outros. Exato. Aquele que você não desumaniza, no caso. Você precisa. Não, você precisa não desumanizar para poder. Porque você tem que manter a humanidade para saber que o sujeito do outro lado tá sofrendo, claro. Então ele traz esse lado aí. Mas isso a gente vai trazer num episódio sobre desumanização. Inclusive, para quem escuta e até hoje está na dúvida, porque o episódio chama Cadê a Hipótese Ruth? Ruth estuda desumanização. Mas tem que chegar em 10 mil. 10 mil reais, né? Não chegou nada. Não chegou nem 50 centavos. Nada. Vou falar nem do R da Ruth. Não, nada. Ninguém tá. A gente tá devagar. Só Dona Rogéria, minha mãe Maria Augusta, que escutam a gente. Maria Augusta, como é o apelido dela? Maria Augusta? Não? Dona Augusta. Ou Vó Augusta para as netas. Maravilha, Vó Augusta. Ou Tia Augusta para o sobrinho. A gente tá faltando empatia com a gente aí, viu? Seria compaixão. Tá faltando compaixão. No caso, seria compaixão. Mas aí essa história vai ficando interessante. E o Jamil Zaki, que, por outro lado, traz a empatia como a salvação e o que é importante, ele também identifica esses problemas que a empatia tem, né, de ser estreita, mas ele traz uma definição que ele chama de empatia motivada. Né? Então ele também vai nessa linha, tem a preocupação empática, tem a empatia mais afetiva, a empatia cognitiva, como todos os autores, né? O Jamil Zaki começou os estudos dele no grupo do Kevin Oxner, né, que é um pesquisador de regulação emocional, e acho que até por isso ele tem um pouco essa influência e juntou muito em alguns trabalhos empatia com regulação emocional. Então, o quanto a gente talvez consiga regular algumas emoções para ter cuidado, inclusive com aqueles tipicamente a gente às vezes não teria, né? Então ele vai trazendo essa ideia toda de... Ele fala de viés, ele fala de todas essas questões importantes que a gente está falando até agora, mas ele vai mostrando como que a gente pode regular a empatia. Uma coisa que se discute muito nessa forma de regular a empatia, e por isso que o Paul Bloom fala muito mais de compaixão do que de empatia, vem até de estudos com budistas, que é a ideia do... Muita gente às vezes acha que o budista ele tem mais empatia e tal, e quando você vai ver os trabalhos com budistas, alguns inclusive descrevem que se colocar no lugar do outro ponto de vista do sentimento é muito sofrido, é muito angustiante, mas se colocar
na perspectiva da compaixão pelo outro, que traz a história da ajuda, é um alívio. E aí tem uns estudos da Tanya Singer com budistas, em que em alguns cenários eles tinham que se colocar no lugar do outro. Tem um clássico que é um desses que faz meditação, é um desses, como que chama dos, não é Da líder? mindfulness, É isso, mas tem como que chama o sujeito que é o líder, do mindfulness, não, o mentor, não o mentor, o sujeito que o mestre. o mestre dos magos, Mestre não. o Yoda. O, Como que é o Yoda do budista? o Sem ser o- Buda. Não, sem ser o Buda. Sem ser o Buda. Bodhisattva. Não, é o. Como que chama? O bu- Não é o Buda. Eu tô tentando achar um termo que seja. O É o mestre, né? mestre budista, cara. É o mestre, enfim. Entende bem. E num dos estudos, um deles descreveu isso bem. E aí, do ponto de vista neurobiológico, é muito interessante, porque aí você põe Monge. o monge. Ah, do nada, viu? O monge do nada, o monge. E aí eles descrevendo isso, que quando a ideia é se colocar no lugar do outro, do ponto de vista de sentir o que o outro está sofrendo, é uma angústia muito grande. Tá. E aí você vê aquelas estruturas que no episódio a gente discutiu de dor física e de dor social sendo recrutada. Ínsula, símbolo anterior, áreas de dor física e de dor social, né? Quando você se coloca no lugar do outro. O que vai mostrando pra gente quanto a empatia afetiva, ela pode ser negativa, né? E pode criar um sofrimento grande e às vezes te afastar da ajuda. Ao passo que o sujeito fazendo uma meditação da compaixão, né? Ou seja, destinado ao outro, mas no sentido da ajuda, recruta muitas estruturas como ventromedial do pré-frontal, regiões do sistema do estriado ventral, que são áreas de recompensa. Então, assim, tem um outro efeito, e é um efeito que, por inclusive recrutar vias de recompensa, ele provavelmente está muito correlacionado com o fato dessas pessoas serem as que mais ajudam. Motivação. Então, nos estudos, quando você vai ver, no final das contas, quem ajuda mais, não necessariamente, é aquilo que a gente falou no começo do episódio, quem ajuda mais, né? Não necessariamente quem tem mais empatia afetiva é o que mais ajuda. Mas os que têm elevados índices, por exemplo, de preocupação na linha da compaixão, esses são os que se colocam muito em ajudas humanitárias e se Legal. à disposição. Isso é interessante que ela está praticamente treinando um rol de reações afetivas dentro de um padrão mental, né? Uma situação onde uma pessoa normal teria uma reação de empatia descolocada e reverberar a emoção em algo automático. Isso. Ela está treinando praticamente a ter uma outra via de rota emocional automatizando. Seria tipo. Seria uma forma de. Tempo talvez até automatize, mas no começo é aquela ideia da regulação emocional. Isso é intencional, mas depois vira prática que ela para automatizar. E aí ela aprende a ter um outro rol de emoções dentro da situação e que seja mais positivo para ela e para a situação, né? Positivas e funcionais, né? Que é, por exemplo, quando a gente fala que a empatia afetiva está relacionada com a experiência vicária, se eu sofrer o tempo inteiro, eu não ajudo. Então, uma das coisas que pode ser muito útil é a gente conseguir o quê? Reduzir a experiência vicária. E aí, olha que louco. E aí volta pro Paul Bloom. Uma das saídas, às vezes, é diminuir a empatia da parte afetiva, né? E aí tem estudo mostrando, Seif, que se isso muda, por exemplo, o padrão de empatia cognitiva, da capacidade de compreensão da situação do outro, eu acho que não muda, né? Não, porque até porque as circuitarias são distintas, o que vai mostrando por que empatia, quando a gente fala desse jeito geral, né? Empatia, precisa ter mais empatia, na verdade a gente precisa dividir bem. Claro. Porque até do ponto de vista do substrato neural, elas não são a mesma coisa, né? Elas se diferenciam nisso, né? E aí vale a pena a gente ter clareza disso até para treinar, por exemplo, regulação emocional, controle emocional, diminuir a experiência vicária e fomentar o treino de compreensão sobre o sofrimento do outro, né? Claro. Sem necessariamente entrar no sentimento mesmo. Muito interessante a Tanya. Só para saber, a Tanya Singer é prima do falou do Peter Singer. Eu falei Paul Singer, mas eu errei o nome, era o Peter Singer, né? Eu tô trocando os nomes Peter todos. Singer, né? É Peter Singer, né? Não é Paul Singer, né? Gente, prima da Tanya, não. É a prima da Tanya, né? Desculpa aí, Diogo Ortiz, meu amigo. O Diogo Ortiz, Diogo. O Diogo a gente se conhece já há bastante tempo. E eu falei errado o nome do Diogo, mandei um Diogo Ortiz. Ô, Diogo, desculpa. Mas é isso, Gabriel. Então, hoje, acho que meio que pra gente fechar um pouco esse episódio, né?
basicamente entender que empatia é um construto muito complicado. Ele é tão complicado que as escalas de empatia, a gente sabe, elas não medem empatia. As pessoas acreditam que elas medem. Por exemplo, o paper mais citado, se você for fizer uma busca sobre empatia em artigo, o paper mais citado é o paper do Davis, do IRI, que é uma escala que supostamente mede a empatia, com 4 fatores. A gente sabe que não necessariamente ela representa o construto todo, ela é dividida em umas partes. Tem autor que já mostrou que alguns fatores não Não fazem funciona. sentido, não funcionam. Porque essa história depende do que a gente está chamando de De empatia. empatia, pois Mas dividindo ela bonitinho, entender os papéis. Qual que é o papel de sentir o que o outro está sentindo e como isso pode ajudar ou atrapalhar? Qual é o papel de entender o que o outro está sentindo, tentar antecipar o que o outro está sentindo, mesma coisa. O que que é compaixão, né? E como que a gente pode ajudar, que aí já vira outras coisas, né? Então, só para resumir, o importante aqui é ter compaixão, É. mais do que empatia. Compaixão. Compaixão, empatia cognitiva. Cognitiva também é É. importante. Eu acho que aí eu fico só dar uma viajada agora final, porque eu acho que vem esse modelo que Mas não tinha. é ruim ter empatia afetiva, não. Não, pô, É que ela também. às vezes atrapalha. Mas eu ia falar exatamente isso. Tem o estudo da Damasio, que é a teoria do marcador somático, Uhum. né? Que ele fala que a gente tem experiências físicas, corporais, marcar algumas experiências, por exemplo, detecção de coisas de risco, Uhum. de situações negativas, e que com o tempo você passa de reações físicas, corporais, emocionais para simulações mentais. Uhum. Então, talvez seja uma via normal, o ser humano também tem que. Aí eu estou viajando. Uhum. Em parte, essa capacidade de empatizar de forma cognitiva também tem a ver com a experiência inicial, né, quando você é muito jovem, e Uhum. conseguir empatizar isso corporalmente. Uhum. Talvez seja um passo inicial, não sei. Sim, Entendeu? sim. Que são as origens da empatia quando a gente vai olhar o desenvolvimento infantil, que aí é um tópico bem E aí para outra importante. novela. Mas faz sentido o que eu falei? Total sentido. E aí, parte 3, parte 4, Talvez foi o que eu 5, tenha lido esses artigos da também. Foi do nada, não, hein, gente? É. O cara achando que o cara que genial, não é? Total, né? Não. Mas é isso. Mas é isso aí. Bom, a gente ainda não acabou a empatia, né? Empatia não acaba nunca, tem Vamos ficar várias preso nesse loop aí. para sempre, né? Então, a gente fecha esse episódio hoje com essa discussão. E no próximo a gente dá seguimento, parte 3 da empatia. Tem muita coisa ainda para Tá, ser falado. vamos embora. Agora vamos perguntar pro pessoal, eu tô gostando, né? Não sei se o pessoal fala assim, gente, vamos falar de empatia depois ou não. Esses caras estão enchendo o saco, fala parte contra, 3. fala favor. Acho que eles não têm mais o que falar, né? Na verdade era tudo para falar sobre empatia, Era só sobre desde o empatia. começo. É. Então, beleza. Então, por mim, eu acho massa. Mas é bom, né? Ó, pessoal, se vocês não estiverem gostando, manda um sinal aí de fumaça. Eu não diria, pô, Blue, tô nem aí. Não tem empatia Tem empatia com vocês. por vocês. Muito bom, muito bom. É isso aí, Gabriel. Valeu. Boa semana aí. Boa semana, pessoal. Boa semana. Abraço.